Oi, eu sou a Lorena. Oi, eu sou a Sofia e eu vou falar sobre o livro da Mala de Hannah, escrito por Karen Levine. Esse livro conta sobre a história de Hannah e seu irmão que viveram na época do Holocausto, em Tchecoslováquia, que é a atual República Tcheca. Eles viveram na década de 1930 e 1940. Hannah era uma menina de boa família, muito gentil e educada, que morava com seus pais e seu irmão George. Sempre arrumava um jeito de se divertir em casa, tanto no inverno como no verão, e nunca faltava brincadeiras na casa. Hannah e George eram as únicas crianças judias da escola dele, então enquanto as crianças brincavam, eles iam para a igreja para aprender sobre sua religião. Até que um dia tudo mudou. Hitler chegou na cidade e começou a tirar todos os direitos dos judeus. Eles não podiam mais ir para a escola, os judeus não podiam mais sair de casa, muito menos se divertir. Até que um dia a mãe de Hannah foi levada para um campo de concentração. Hannah e George ficaram muito abalados e sentiram uma falta enorme da mãe deles. E um tempo depois, o pai de George e de Hannah foi levado para outro campo de concentração. Os tios dele pegaram a guarda dele e começaram a cuidar deles em casa. Até que Hitler chegou e levou Hannah e George para outro campo de concentração, em Trebek, a 15 quilômetros de Tchecoslováquia. Lá eles foram separados. George foi para um canto e Hannah para outro, porque o tratamento entre meninas e meninos eram diferentes. George foi encanador lá no campo de concentração e Hannah continuou estudando, escondido dos nazistas. Muitos judeus foram levados para Trebek e lá eles davam aula escondido, no sótão do campo, para as crianças continuarem com esse hábito de estudar. Eles tinham aula de artes e várias outras coisas. Nas aulas de artes, Hannah adorava desenhar e inclusive esses desenhos foram achados por Fumiko Yoshika. No final de cada aula, uma criança era escolhida para cantar suas músicas preferidas, na época que ainda estavam com seus pais. Muitas crianças de lá viraram órfãs, assim como Hannah e George. Um tempo depois, as regras de lá mudaram e as meninas podiam sair de lá uma vez por semana por 2 horas. Hannah não via seu irmão por meses, por anos e meses. E assim que ela pôde sair de lá, ela foi direto encontrar George, que foi a que encontrou em um banheiro, arrumando uma encanação. Uma notícia muito triste aconteceu, que foi que George foi separado de Hannah. George foi levado para o leste e Hannah não se soube mais dele. Alguns dias depois, Hannah também foi levada para lá. Descobriram que Hannah foi morta na câmara de gás no seu primeiro dia lá. George foi libertado quando ele tinha 17 anos e ele foi morar em Toronto, no Canadá. Depois ele foi atrás dos tios dele para ver se conseguia encontrar Hannah, porque depois ele não teve mais notícias e nem soube onde ela estava. Até que no caminho, George encontrou uma amiga de Hannah, que contou para ele que Hannah havia sido morta numa câmara de gás e George não sabia. A partir dali, George ficou muito abalado. Não conseguia mais fazer nada porque sentia uma falta muito grande da irmã. Ele encontrou os tios e ficaram muito felizes em se reencontrarem, só que muito triste por Hannah não ter conseguido sobreviver. Hannah foi morta com 13 anos no seu primeiro dia no leste, na câmara de gás. Já George conseguiu sobreviver, porém saiu muito afetado, muito magro, tinha perdido muitos quilos e muito afetado mentalmente. Porém, ele sobreviveu. Ele morreu no ano de 2019, com 90 anos. Ele abriu uma empresa de encanação em Toronto, no Canadá. Bom, e aí também temos a Fumiko Ishioka, que é a japonesa que nasceu no ano de 1970, diretora do Centro Educacional do Holocausto de Tóquio, que tem como dever ensinar as crianças japonesas o que foi o Holocausto. E aí, para ela trazer mais conhecimento para essas crianças, ela pensou em pedir objetos pertencidos às pessoas que sofreram no Holocausto para museus de diversos países, como Polônia, Alemanha, Estados Unidos e Israel. Só que todos responderam, deram as costas, falando que eram cuidadosamente preservados e não seriam entregues a museus pequenos. Então aí, ela viaja até a Polônia e conversa com o diretor do museu de lá. E ele dá, depois de alguns meses, ela recebe alguns objetos, e entre esses objetos ela tem a mala de Hannah.
o nome completo de Hannah na mala e ela fica em dúvida de quem seria essa menina. Então ela pergunta pro diretor, o diretor responde que não sabia e ele deu uma dica para lá no Museu de Washington, mas o Museu de Washington falou também que não sabia. Logo, Fumiko recebe uma notificação do diretor falando que sabia de onde Hannah tinha vindo, que foi citado pela Sofia, e aí que lá faziam vários desenhos, as crianças faziam vários desenhos, e Fumiko pensou que talvez Hannah poderia ter feito um desses desenhos. Então ela entra em contato com o Museu do Gueto, e lá algumas semanas depois, ela recebe um pacote com 5 fotos dos desenhos de Hannah, com os nomes dos nomes dela e tudo mais. E aí ela mostra para as crianças. As crianças têm um interesse muito grande nisso. E elas criam um grupo chamado Pequenas Asas, liderados por uma criança chamada Michael. E essa criança, ela dividiu o grupo em vários papéis por idade, que as mais novas faziam desenhos e poemas, e as mais velhas, elas escreviam artigos. Fumiko, ela percebeu esse interesse das crianças, então ela decidiu abrir uma exposição chamada O Holocausto Visto pelos Olhos das Crianças. Essa exposição foi um sucesso, porém Fumiko percebeu que não tinha informações o suficiente. Então, ela vai atrás do Museu do Gueto, pessoalmente, porém a passagem para ir lá é muito cara. A sorte dela foi que ela tinha uma viagem de trabalho lá para Inglaterra, e lá da Inglaterra ela iria pro museu. Ela fez isso, chegou lá no museu, o museu estava fechado porque era feriado, mas ela dá um jeito de entrar e ela acha uma mulher chamada Ludmilla. Essa mulher ajuda ela, falando que Hannah tá morta e George poderia estar vivo, e ela fica triste com a notícia de que Hannah poderia estar morta, mas fica animada por George estar vivo. E ela pergunta se ela conhecia alguém que conhecesse o George, e ela falou que tem um homem chamado Kurt Kutalk. E aí ela fala que era colega de beliche do George. E aí Ludmilla logo fala pra Fumiko para ela ir atrás de um outro museu, que é o Museu Judeu em Praga. E lá ela vai para esse museu correndo no mesmo dia. E lá ela chega, fala com uma mulher chamada Micaela, e Micaela, ela faz vários telefonemas para várias pessoas, pedindo ajuda para ver se conhecia o Sr. Kutalk, para ajudar Fumiko. Até que finalmente ela encontra ele, que trabalhava como historiador de arte, só que ele estava muito ocupado, e a secretária falou que não tinha tempo nem para telefonema. Mas ela insistiu, e aí ela finalmente conseguiu um horário 2 horas depois, e ele passou o endereço para Fumiko. Fumiko faz uma reunião especial com as crianças lá do centro educacional, e aí as crianças mandam vários poemas para George, que estava lá em Toronto, no Canadá, junto com a carta de Fumiko pedindo para que George fosse lá para o Japão para fazer a exposição, para contar a história de Hannah e tal. George recebe essa carta, fica super emocionado, e logo ele vai lá, e quando chega lá as crianças vão tudo em cima, ficam muito felizes com a notícia. E aí termina que na hora que ele vê a mala de Hannah, ele fica super emocionado, começa a chorar muito. E ele levou também a filha dele, de 17 anos, chamado Lara Hannah. E voltando, ele fica muito emocionado, fica muito emotivo ao ver a mala de Hannah. Bom, e eles também descobriram uns meses depois, eles fizeram uma parceria, e meses depois eles descobriram que a mala era falsa. A mala era falsa e que a verdadeira já tinha sido destruída há muito tempo. Foi isso, a experiência de Hannah foi muito triste, ela não sobreviveu, ela viveu até os 13 anos, já George viveu até os 90. É isso, tchau.